Focados. Focados em lobisomem. Olá, eu me chamo Albert e tenho 53 anos. Moro na cidade de Piracicaba, em São Paulo, mas sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Desde cedo fui uma pessoa muito próspera na vida. Meus pais eram de uma família muito boa e sempre zelavam pela minha educação. Meu pai era um grande cultivador de vinhos. Ele sempre me pedia para estudar e me preparar, pois aquilo tudo um dia haveria de ser meu. A minha mãe vivia dizendo que não éramos os únicos no mundo e que eu deveria seguir uma religião. Concordei e me prontifiquei a seguir o candomblé, juntamente a ela. Passado alguns dias, a minha mãe me levou ao centro e me apresentou para o senhor Geraldo, ao qual era o pai de santo da minha mãe. Eu já era adolescente e o senhor Geraldo me ensinou muitas coisas. Aquele senhor me doutrinava de uma maneira rígida, mas sempre me ensinando bem. Passei anos naquele lugar. Aprendi muitas coisas. E em um belo dia, conheci um homem por nome de Adão. Era um homem alto, de olhos claros, pele clara. Aquele homem falou de toda a minha religião e disse que aquilo tudo era besteira e que eu já era grande o suficiente para ter poder. Ele me falou de muitas coisas que não estavam nos meus conhecimentos e me disse que passaria tudo para mim se eu me prontificasse a segui-los. Depois de ver aquele homem falar tudo aquilo para mim, fui ter com o senhor Geraldo. Contei a ele tudo o que aquele homem havia me falado. E antes que pudesse dizer o nome, ele me interrompeu e disse: "O pessoal que te falou isso foi um homem por codinome de Adão?" Então eu disse que sim. Ele me respondeu e falou: "Aquilo não é gente, mas sim um demônio que atormenta as pessoas, iludindo elas, colocando elas no caminho da escuridão." Eu retruquei e disse: "Ele me ofereceu poder, conhecimentos que estão além da minha imaginação." O senhor Geraldo me disse: "Não convém saber mais do que o necessário. Já temos um poderoso que cuida de todos nós. Não queira ter o que não é teu." Eu fiquei furioso e irritado e logo saí dali. Enquanto eu andava, o senhor Geraldo me disse: "Albert, o caminho que você escolher pode te matar, pode matar quem você é." Cheguei na minha casa, peguei tudo o que tinha, minhas roupas, calçados e dinheiro, e disse à minha mãe e ao meu pai que estava cansado daquela vida e que eu queria ser diferente. Queria ser um homem poderoso e não queria o que era deles. Meu pai estava muito chateado e triste e foi até o senhor Geraldo para saber o que havia acontecido. E ele disse toda a verdade para o meu pai e disse: "Ele já é grande, não podemos intervir no caminho dele.
Saí de casa e fui para uma pousada na saída da cidade. Fiquei ali por 2 dias. E no final do segundo dia, o Sr. Adão me apareceu e me convidou para ir para uma cidade chamada de Codó, no estado do Maranhão. Eu aceitei e partimos dali. Tomamos um avião e, depois de algumas horas, já estávamos em São Luís. Tomamos um carro e, depois de mais 4 horas, lá estávamos na cidade de Codó. Ao chegar naquela cidade, percebi que a energia era bem diferente. As pessoas eram humildes, acolhedoras e a cumplicidade reinava naquele lugar. Sr. Adão me levou em vários lugares, me apresentou para várias pessoas e por todos os lugares que passava, os conhecidos do Sr. Adão me davam presentes e boas-vindas. E depois de 4 dias naquele lugar, fui levado até um barracão onde havia 7 pessoas que usavam roupas brancas e tinham uma áurea bem diferente do normal. Olhei no chão e vi um grande símbolo com algumas escritas que eu não conhecia. O Sr. Adão mandou que eu deitasse dentro do símbolo, pois ali eu haveria de receber o meu primeiro poder. Aquelas pessoas começaram a invocar algo. Eu percebi que a energia ao redor de mim mudou totalmente. Aquelas pessoas rodearam o símbolo e todas juntas invocaram algo que eu não sabia o que era. E em questão de minutos, senti meu corpo queimar. Meu corpo se mexia. Parecia que algo estava entrando dentro de mim. De repente senti meu corpo crescer. Meus braços e pernas estavam sendo puxados de uma maneira descomunal. Tive a sensação que meus ossos estavam sendo arrancados. A voz daquelas pessoas ficaram distantes e apaguei. O Sr. Adão logo me acordou e eu estava despido ali à frente. E diante de mim havia um bode todo destroçado. Eu estava ensanguentado. Meu corpo estava todo dolorido. Estava tão doído que eu não conseguia ficar de pé. As pessoas me aplaudiam dizendo que eu tinha sido aceito. E depois de 2 dias do ocorrido, fui levado a uma mata virgem. Chegando lá, fui acorrentado a um pé de gameleira. Era noite de lua cheia e o Sr. Adão começou a recitar um tipo de dialeto que eu não conhecia. E logo comecei a entrar no mesmo transe de 2 dias passados. Aquilo era horrível, parecia que meu corpo estava sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo. Senti que algo estava saindo para fora. Comecei a sentir um ódio muito grande. E logo comecei a perder os sentidos. De repente, vi meus braços e mãos. Já não era mais eu. Era uma fera feroz e sanguinária. Aquilo tentava de todas as formas se livrar daquelas correntes. O Sr. Adão foi logo recitando algo que me fez acalmar. E logo pude ver tudo perfeitamente. O que estava acontecendo. E tudo por hora pude sentir o cheiro de tudo e todos que estavam por perto. E a minha vontade era de sair dali, correr e matar tudo o que tinha pela frente. O Sr. Adão gritou e disse: "Mais 2 vezes e você estará pronto." Aquela noite passou e no outro dia voltamos para casa.
Depois de 2 dias, voltamos novamente e repetimos todo aquele processo. Fizemos por mais 2 noites e depois eu já tinha o controle daquela situação. O Sr. Adão me disse e me explicou tudo sobre aquela fera, e me deu uma folha que continha uma oração. Ele disse que com aquilo eu podia me virar e fazer tudo o que eu quisesse, mas me pediu que não atacasse as pessoas, mas usasse o poder da fera somente para me proteger. Me aprofundei na feitiçaria e, com 3 anos ao lado do Sr. Adão, me tornei um homem destemido. Eu não tinha medo de nada nessa face da terra, vivendo como homem de dia e como fera à noite. Me mudei para um bairro que ficava um pouco afastado da cidade, para que ninguém me perturbasse mais a minha paz. Chegou ao final quando percebi que tinha me mudado para próximo à casa que ficava ao lado de uma família. Um homem e uma mulher que tinham um casal de filhos, e bastou 5 dias para começar o meu tormento. Aquelas crianças gritavam, choravam o tempo todo. O pai deles trabalhava como pedreiro. A mãe, uma senhora diarista que ganhava a vida por meio de faxinas. Certa vez, precisei fazer um serviço na minha casa e chamei aquele homem. Ele foi até a minha casa para fazer o orçamento do serviço que tinha. Ao ver aquele homem, eu vi que tinha algo diferente nele. Então fechamos ali o serviço. E por logo 5 dias, aquele homem trabalhou em minha casa e sempre cantarolava uma canção que dizia mais ou menos assim: Cristo fiel amigo, Ele só. Fiquei curioso e perguntei àquele senhor quem era esse tal de Cristo. Aquele homem, em poucas palavras, falou coisas que eu nunca havia ouvido antes. Paguei aquele homem e pedi que ele ficasse bem longe de mim, pois a religião dele era contra os meus princípios. E ele me disse: não sou seu inimigo, só respondi o que você me perguntou. Eu fiquei irritado com a presença daquele homem, que pegou o seu dinheiro e foi embora. Ao chegar na porta da minha casa, aquele homem parou e disse: jovem, Jesus te ama. Fiquei em estado de ódio e respondi que ele fosse para o inferno com todo aquele pensamento pobre, e que eu não me trocaria por ele. Depois de alguns dias, alguém me chamava na minha porta, e quando fui ver, era aquela mulher, a mulher do homem pedreiro. Ela estava com um folheto nas mãos. Fui até ela e era um convite de uma festividade que aconteceria em uma igrejinha próximo ao nosso bairro. Rasguei aquele convite e mandei aquela mulher sumir da minha frente, pois não seria bom ela me tirar do sério. Ela me olhou e disse: aceite o bem em seu coração e será feliz. Eu olhei e me senti ofendido. E logo disse a ela: senhora,
Você e seu marido andam me atormentando muito. Vocês me pagarão muito caro por isso. Suas crianças não me deixam em paz. Vocês me fazem muito mal. Eu acabarei com vocês. Esperei passar alguns dias. E eles passaram por mim e me disse: nos perdoe se fizemos algo mal para ti, que te ofendeu. Todavia, só queríamos conviver bem. Não respondi nada. E fui ter com o senhor Adão e falei a ele que atacaria aquela família e mataria a todos. E para minha surpresa, o senhor Adão me repreendeu e disse: Albert, eu pedi para você não fazer mal a ninguém, principalmente para uma família cristã. Ele serve a um ser muito poderoso e se você atacá-los, você será amaldiçoado. E toda a nossa religião estará perdida. Retruquei a ele dizendo: não estou nem aí para eles. E não ligo para a nossa religião. E nada se compara com o meu conhecimento, com o poder e a prática que tenho. Senhor Adão pediu que eu fosse embora e nunca mais voltasse ali. E que eu não era mais um deles. Virei minhas costas e fui-me embora dali. Esperei chegar a noite de lua cheia. Era a noite perfeita de onde estava aguardando. E ali onde morávamos, até onde a igreja que aquela família frequentava, era um pouco longe. E eles não tinham outro meio de transporte a não ser uma bicicleta velha. Era exatamente às 16 horas da tarde quando vi aquela senhora passar com as crianças. Era uma menina pequena de 3 anos e um menino de 5 anos. A senhora passou toda sorridente com suas crianças. Eu logo pensei: sorriam, porque hoje será o último dia de vocês. A noite caiu. Era quase às 20 horas quando eu entrei na mata e ali me transformei. Fiquei por ali farejando e nada daquela senhora. Passou um tempo e eu estava à beira da estrada onde aquela mulher passaria. Comecei então a ouvir barulhos daquelas crianças que vinham ao longe gritando. E o mato era alto. Eles não me veriam. Eles se aproximaram e logo eu pulei na frente. A lua estava clara e não havia luz naquela estrada. Ao me ver, as crianças ficaram desesperadas, aos berros, aos gritos de medo e horror. O pavor daqueles inocentes era tão ensurdecedor. A mãe pegou a pequena no colo e colocou o menino atrás. O marido não estava com eles. Naquele momento, eu já estava preparado para destruí-los. Eles estavam a metros de mim. Aquela senhora, então, começou a orar. E foi aí que eu vi algo muito estranho. Atrás daquela mulher, havia um ser que eu não sabia o que era. Muito alto, forte, cabelos longos e brancos. Seus olhos eram de fogo. Da sua cintura para baixo, era um fogo meio azulado. Tinha longas asas. Havia olho por toda a parte do corpo. Aquele ser tomou a frente daquela família.
Aquilo tinha o dobro do meu tamanho. Suas asas eram imensas. A sua aparência era de um soldado, típico soldado romano. Aquilo fechou suas asas e quando as abriu, eu fui arremessado para trás por um vento muito forte. Um vento tempestuoso que me fez bater no chão por várias vezes. Eu fui arremessado para bem longe daquela senhora. Lembro-me de ter batido minhas costas em uma árvore e voltei a ser humano no mesmo momento. Caído ali ao pé da árvore, eu não conseguia me mover. Meus braços, pernas estavam incapacitados de mexer. Minhas costelas doíam muito e eu não conseguia falar ou gritar. Fiquei ali até o dia amanhecer. Ao raiar do dia, ouvi barulhos de pessoas que passavam por ali. E então eu gritei e pedi ajuda. Logo veio 2 homens. E um dos homens era o marido daquela senhora. Eles me pegaram e me levaram para o hospital. Já no hospital, eu menti e falei que havia sido assaltado e que os ladrões tentaram me matar. Minhas dores eram tão grandes. Costelas quebradas, dentes quebrados, braço esquerdo fraturado. Grande foi o arraso que sofri naquela noite. Fiquei internado por alguns dias e, quando saí, fui procurar o Sr. Adão. Contei tudo o que havia acontecido e perguntei a ele o que era aquele ser que me atacou. E ele disse: Albert, aquilo era um arcanjo, um guardião protetor dos cristãos, que são verdadeiros aí fiéis a ele. Você teve sorte de não ser morto por ele, pois ele não tem sentimentos e foi enviado para punir você e sua maldade contra aquela família cristã. Pensei por um momento e refleti, e ao lembrar o desespero daquelas crianças e a coragem daquela mãe, resolvi largar tudo aquilo e viver uma nova vida. Arrumei todas as minhas coisas, fui até a casa daquela família, abracei todos eles, pedi perdão e dei uma grande quantia em dinheiro para que eles comprassem um automóvel para não ficar andando naquele lugar à noite. Voltei para a casa dos meus pais, pedi perdão por tudo que havia feito. Fui até o Senhor Geraldo, abracei e agradeci por tudo quanto havia me sido dado. Contei todo o ocorrido a ele e ele me disse: Filho, seja bem-vindo e que isso nunca mais se repita. Meu pai me deu um bom dinheiro e pediu que eu construísse a minha vida. Hoje eu moro em Piracicaba, tenho a minha empresa e pratico obras da caridade por todo o Brasil. Não sigo mais o candomblé e nem ao cristianismo, mas sigo a bondade que restou em meu coração.